Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Carlito. Hoje, com mais um destaque europeu. Há 2 semanas atrás, mostramos a belíssima cidade de Praga e hoje trazemos o melhor da histórica Berlim, a capital da Alemanha. E como essas duas cidades estão super bem conectadas de trem, e você que já está pensando em programar a sua viagem para o velho continente, já vai montando o seu roteiro de viagem com essas super dicas aqui do canal. Lembrando que tanto a República Tcheca, que falamos há 2 semanas atrás, e a Alemanha já abriram suas fronteiras para brasileiros. E com essas duas super dicas, podem já arrumar as malas. Berlim é uma cidade diferenciada em relação às outras europeias, que em geral tem seus centros históricos bem definidos e a cidade cresce ao redor desse centro histórico. Berlim, em razão dos constantes ataques durante a Segunda Guerra, foi muito destruída e perdeu muitos monumentos históricos, e ao redor deles foram aparecendo a Berlim moderna. Então, é uma cidade que mistura monumentos e arquitetura clássicos com prédios e arquitetura muito modernos. Vamos falar da história e mostrar os impressionantes e espetaculares museus da cidade. Então, amigos, já vamos direto conhecer os principais locais para se visitar na cidade de Berlim. E começamos o nosso tour pelo Portão de Brandemburgo. O portão foi construído entre 1788 e 1791 e servia como um dos portões de acesso à cidade. Muito danificado na Segunda Guerra, o portão foi restaurado e acabou se tornando um símbolo da divisão de Berlim na época do Muro. Hoje em dia é um dos símbolos da reunificação e palco de diversos eventos na cidade de Berlim. Tanto de dia quanto à noite, o Portão de Brandemburgo é um dos pontos mais importantes e agradáveis para se ver em Berlim. Os turistas se amontoam em frente para fazer a fotografia mais representativa de sua viagem a Berlim. E bem ao lado do Portão de Brandemburgo, temos o edifício do Parlamento de Berlim. O edifício histórico com aspecto de templo clássico é uma visita imperdível. A construção do edifício do parlamento foi finalizada em 1894. Durante seus primeiros anos, abrigou as forças políticas alemãs, até que, com o final da Primeira Guerra Mundial, trabalhadores e soldados ocuparam o edifício e foi declarada a República de Weimar. Com a chegada dos nazistas ao poder, teve início aí a política de repressão e intimidação que fez com que o parlamento perdesse seu poder. E em 1933, o edifício foi vítima de um suspeitoso incêndio do qual nunca se soube o culpado. A postura adotada
foi a de acusar um suposto agitador comunista holandês, fazendo com que os nazistas saíssem completamente beneficiados. Hitler, aproveitando toda essa situação, aboliu a maioria dos direitos fundamentais da Constituição de 1919 da República de Weimar. E o resto da história a gente sabe, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, o edifício do parlamento ficou destruído e houve um intenso debate sobre a sua derrubada ou reconstrução. Finalmente, em 1956, optaram por reconstruí-lo. Só lembrando que é possível visitar o parlamento, mas atualmente é necessário fazer uma reserva de forma antecipada. Vou deixar na descrição do vídeo o site para se agendar uma visita ao parlamento. Amigos, uma visita emblemática é a visita ao local onde ficava o antigo Muro de Berlim. Mas antes, vamos explicar brevemente em que circunstância foi construído o muro e o que o levou à sua queda. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, Berlim ficou dividida em 4 setores de ocupação: soviético, americano, francês e inglês. As péssimas relações entre os comunistas e os aliados foram crescendo até chegar ao ponto de surgirem 2 moedas, 2 ideais políticos e finalmente 2 Alemanhas. E em 1949, os 3 setores ocidentais, o americano, o francês e o britânico, passaram a se chamar República Federal Alemã. E o setor oriental, o soviético, se tornou a República Democrática Alemã. E por que a construção do muro? A maltratada economia soviética e a florescente Berlim Ocidental fizeram com que até 1961 quase 3 milhões de pessoas deixassem para trás a Alemanha Oriental para entrar no capitalismo. Aí o lado comunista começou a se dar conta da perda da população que sofria, especialmente os altos perfis e mais intelectuais. E na noite de 12 de agosto de 1961, decidiu levantar um muro provisório e fechar 69 pontos de controle. No dia seguinte, já houve o início da construção do muro, separando amigos e familiares. Imaginem esse cenário: famílias separadas por uma parede de concreto de 4 metros de altura. A construção do Muro de Berlim, especialmente a sua queda, fizeram parte dos momentos mais importantes da história do século XX. Por isso, a tradicional foto com os pés em cada lado separados pelo muro. E o que tem lá hoje? Vale a pena visitá-lo? Sim, tem muita história. O Muro de Berlim passou a ser uma galeria de arte a céu aberto. Nos meses seguintes à sua queda, artistas de diversos países pintaram o muro, especialmente expressando sua visão do muro, da Guerra Fria, dos acontecimentos relacionados com este tema. Então, vale super a pena fazer uma visita ao local e é bem tranquilo se chegar de metrô. Construída entre 1894 e 1905, a Catedral de Berlim é o edifício religioso mais representativo da cidade. Sua cúpula oferece as melhores vistas de Berlim e fica ao lado da Ilha dos Museus, que falaremos em seguida. Em 1944, assim como a maioria dos edifícios de Berlim, o templo foi destruído por uma bomba que caiu sobre a cúpula, causando graves danos no interior. Embora as tarefas de reconstrução tenham começado em 1975, foram longas e caras e terminaram apenas em 2002. Dentro da catedral se destacam especialmente o recinto do altar, feito em mármore branco e ônix amarelo. Depois dos 270 degraus que levam até o alto da cúpula da catedral, você pode curtir uma bela vista do centro de Berlim, que realmente faz a subida valer a pena. É uma linda vista realmente. Outra linda vista temos também da Torre de TV de Berlim. Com 368 metros de altura, a Torre de Televisão de Berlim é o edifício mais alto da Alemanha. Do mirante você poderá ter vistas panorâmicas insuperáveis de Berlim. A torre está situada ao lado da Praça Alexanderplatz, uma das praças mais importantes de Berlim, embora haja mirantes distribuídos por toda a cidade.
a vista da torre de televisão é a mais completa que se pode ter de Berlim. Dessa plataforma de observação que fica a 203 metros de altura, você pode observar as diferenças arquitetônicas da cidade e as principais avenidas construídas durante o comunismo. A torre foi construída para mostrar a superioridade do comunismo sobre o capitalismo. E situado a alguns metros acima do mirante, você pode também fazer um lanche, almoçar ou jantar no restaurante giratório. E bem ao lado da torre tem a Praça Alexanderplatz, considerado o centro de Berlim. Atualmente, Alex, como se dizem os berlineses, continua sendo um dos principais pontos de encontro da capital. Além de alguns bares, shopping, galeria, você tem também esse relógio mundial que mostra a hora de várias cidades do mundo e a fonte da amizade entre os povos. Amigos, andar pelas ruas de Berlim é respirar história. E se você gosta desse perfil de viagem, prepare pelo menos 5 dias para aproveitar a cidade. Tem uma infinidade de opções para se visitar e vamos a mais uma opção que muita gente não gosta de visitar, mas acho que temos que sentir e orar para que nunca mais ocorram horrores como o que aconteceram com os judeus. O Memorial do Holocausto está localizado no coração de Berlim, a uma quadra do portão de Brandemburgo. O memorial foi construído numa área de 19 mil metros quadrados e consiste em 2.711 blocos de concreto cinza distribuído em fileiras paralelas. Estes blocos são sóbrios, não contêm nenhum texto, nome ou foto. Muitos dos caminhos são ondulados, o que para algumas pessoas causa a sensação de instabilidade, e parece que de fato esta foi a intenção do arquiteto, para produzir uma atmosfera confusa e intranquila. E toda a escultura visa representar um sistema supostamente ordenado que perdeu o contato com a razão humana. Agora vamos ao que talvez seja o lugar mais visitado da cidade, a Ilha dos Museus. Talvez seja a única cidade do mundo que tenha um lugar onde se concentram os principais museus no mesmo ponto, o que facilita demasiadamente a visita e tem para todos os gostos. São 5 museus: Museu Antigo, Museu Novo, Galeria Nacional Antiga, o Museu Bode e o meu preferido, o Museu do Pérgamo. Vou falar rapidamente um pouco de cada um. O Museu Antigo exibe as coleções da Antiguidade Clássica. Parte da coleção é dedicada à arte da Antiguidade grega, romana e etrusca. O outro museu é o News Museum, ou Museu Novo, com também coleções sobre a pré-história e história antiga. Apresenta de forma sistemática e detalhada, com relíquias e objetos, o desenvolvimento da humanidade, desde a Idade da Pedra até a Idade Média.
Mas a parte mais disputada do museu é onde está o busto da rainha do Egito, Nefertiti, considerada a mulher mais bonita do mundo. Representa um ícone da beleza feminina. É o rosto mais famoso do mundo depois de Mona Lisa. Esse busto é uma verdadeira relíquia com cores originais e sem restauração. Vale uma observação aqui. O governo do Egito está sempre reivindicando junto ao governo alemão para que esse busto da Nefertiti volte para o Egito, alegando que o busto teria sido contrabandeado. Por outro lado, os alemães afirmam que não há qualquer ilegalidade, que o museu adquiriu a peça legalmente e de acordo com a fundação que cuida dos museus do Egito, Nefertiti é e continuará sendo a embaixadora do Egito em Berlim. O outro museu do complexo é o que chamam de Antiga Galeria Nacional. Para quem gosta de pinturas e esculturas, é o lugar certo. Esta galeria abriga uma das mais importantes coleções de arte do século XIX, incluindo obras de Monet, Renoir, dentre outros. O quarto museu do complexo é o Museu Bode. O nome pode soar estranho em português, mas o museu recebeu esse nome em homenagem ao seu primeiro curador e também idealizador, que tinha Bode no sobrenome. Este museu conta com uma coleção de esculturas da Idade Média até o século XVIII. Tem também uma coleção de arte bizantina e outras coisas, como moedas antigas da Grécia, Roma Antiga, moedas orientais e outras coisas mais. E por último, é o museu de minha preferência. Na minha opinião, é o museu mais espetacular de todos. É inimaginável como algumas peças desse museu foram trazidas. Independente de você gostar ou não de museu, ficaria impressionado com a imensidão desse museu. Ele tem um acervo de peças monumentais e simplesmente fantásticas. E, para ser sincero, é o meu museu preferido de todos que visitei no mundo. Ele abriga tesouros da antiguidade e de grande valor cultural. Uma das preciosidades dessa coleção é o altar de Pérgamo. Olha esta estrutura monumental do século II a.C. O altar foi construído para Zeus na antiga cidade grega Pérgamo. O altar foi encontrado no final do século XIX em escavações lideradas por um alemão, na região que hoje pertence à Turquia. O altar foi remontado no tamanho original e, por sua causa, o museu leva esse nome. No museu você pode encontrar também o não menos impressionante portão do Mercado de Mileto, uma construção romana do século II. Trata-se da monumental fachada de 17 metros de altura e 29 metros de largura. Muito impressionante mesmo. E tem mais. Tem uma parte do museu que trata do Antigo Oriente Médio, com uma das maiores e ricas coleções da antiga Babilônia. São 6.000 anos de história distribuídos em 14 salões. Uma das relíquias da magnífica obra é a fachada da sala do trono do rei Nabucodonosor II. A porta de Ista era um dos 8 portões da muralha que cercava a Babilônia. Com milhões de tijolos e vidros coloridos encontrados nas escavações arqueológicas onde ficava a Babilônia, a porta de Istar foram remontados o mais próximo possível das dimensões originais. A porta tem 14 metros de altura e 30 metros de largura, decorada em alto relevo com animais sagrados da Babilônia, como o leão de Istar, o touro de Haddad e o dragão de Marduk. O resultado é impressionante. Como eu disse, apesar da infinidade de museus que já visitei, esse é o que eu mais gosto. A grandiosidade dele impressiona. Amigos, o objetivo desse vídeo era mostrar algumas razões para você conhecer essa cidade incrível. Procurei mostrar um lado mais histórico da cidade, mas Berlim tem muitas outras facetas.
Além de ter sido palco de vários eventos históricos, a cidade é uma das mais procuradas para quem quer fazer intercâmbio na Alemanha. E, em razão disso, é uma cidade que tem uma atmosfera jovem e moderna. Uma cidade extremamente cosmopolita e com uma ótima infraestrutura, em especial o impecável sistema de transporte público. Não podemos deixar de comentar também a culinária. Além de encontrar a culinária típica alemã, regada a bastante salsicha, repolho e batata, pode encontrar também qualquer outro tipo de culinária. Afinal, é uma cidade cosmopolita. E não deixar de experimentar as variadas cervejas de qualidade e ótimos preços. Então, amigos, por hoje é só. Se ficou comigo até agora, é porque gostou, então não deixe de dar aquele like, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, porque te vejo no próximo vídeo. Tchau!